Bom dia, pessoal, tudo bem? Todos me ouvem? Todo mundo me ouvindo? Quero ninguém dormindo aí não, hein? Vamos acordar. Faz um sinalzinho aí, se vocês estiverem me ouvindo, por favor. Valeu. Mais uns minutinhos e a gente começa, tá? Deixa só o pessoal terminar de entrar aqui. Bom dia. Bom dia, Aide, como vai? Tudo bem, professor, e você? Tudo tranquilo. Estou aqui abrindo o livro do 7º ano. De novo. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos começar mais uma aula. Antes, porém, quero convidá-los a fazer uma oração. Também desejar bom dia a todos que entraram aí depois. Aí tem mais gente entrando, vamos lá. Será que o Gabriel Garcia está falando de Manaus? Ele botou Manaus entre parênteses. Então, vamos orar? Vocês gostariam de fazer algum pedido de oração? Algum agradecimento? Querem falar alguma coisa antes da gente orar? Eu queria agradecer pela minha avó, porque ela estava surda de um ouvido e ouvindo pouco do outro. Aí, tipo, a gente teve umas orações aqui em casa e ela voltou a ouvir dos dois ouvidos. Não, aquela surda, tipo, um ano, sabe? Gabriel, desculpa, o seu áudio ficou muito ruim, eu não consegui ouvir. Você agradeceu pela sua avó, alguma coisa depois de um ano, não entendi. Ela estava surda de dois ouvidos. Um ela estava completamente surda, o outro ela estava ouvindo pouco. Aí a nossa família fez umas orações e ela voltou a ouvir dos dois ouvidos. Assim, ela estava surda há quase um ano, entendeu? Caramba, que legal, graças a Deus, né? Que bom, que notícia boa, né? Notícia boa. Bom, Gabriel, vamos orar então? Obrigada, Senhor, pela noite de sono que tivemos. Obrigada, Deus, por todas as bênçãos recebidas, em especial, Senhor,
e por esta que foi exposta pelo Gabriel. A volta da audição de sua avó. Meu Deus, que bênção, que maravilha. Como é bom poder ouvir, né, escutar, é uma dádiva, é uma bênção. Muito obrigada. Que o Senhor conserve a avó dele assim, com saúde, não só a dele, mas como a de todas nós que ainda as temos, nossos familiares, que o Senhor conserve com saúde cada aluno aqui do 8º ano e seus respectivos familiares também. Senhor, por favor, nós pedimos uma bênção especial neste dia, que o Senhor possa nos acompanhar, esteja conosco, nos capacitando, abrindo as nossas mentes e corações, e Senhor, pedindo também pelos alunos aqui do 8º ano em relação ao conteúdo, que eles, Senhor, possam entender a matéria e ter um bom desempenho, ó Deus, em tudo aquilo que forem fazer. Nós pedimos essas bênçãos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá. E aí, gente? Vocês estão E bem? aí, professora, tudo bem? Tudo bom, Gabriela? Tudo tranquilo. Então, eu coloquei errado lá no eClass a página. Botei, o Daniel que me alertou. Eu coloquei 189, mas não era não 189. Eu consertei lá. É 162, deixa eu ver aqui. Eu consertei. Eu fiz. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei que é 162 e 163, tá? Isso que eu coloquei lá. Que foi o que eu falei no vídeo. Eu fui lá assistir o vídeo para ver o que eu falei no finalzinho. E aí eu vi que foi isso que eu tinha falado, tá? Então vamos lá. O pessoal ainda está entrando. Então, olha só, gente, na nossa última aula, nós falamos sobre a regência verbal. Então, a gente fez um encerramento aí da regência nominal, que são a relação, né, harmônica entre os nomes e a preposição, né? E aí a gente viu aqui, começou a ver a regência verbal, que são os verbos e as preposições. E eles têm a ver diretamente com a transitividade verbal, que nós estudamos lá no 7º ano, tá? Revisando aí. Nós estudamos no 7º ano que alguns verbos pedem preposição, o uso da preposição, que são chamados verbos transitivos indiretos, tá? Indiretos, que é com o uso da preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa, né? Eu gosto de assistir filmes, tá? Então, aí a gente viu aí o verbo gostar. E eu usei outro verbo aí, assistir. Ainda falei errado aqui para vocês terem uma noção. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Eu gosto de assistir a filmes, né? Que seria o jeito correto, segundo a norma, né, gramatical, né, a norma aí da gramática, o uso da regência. E vimos também, olha só, que alguns verbos podem mudar de significado quando a gente usa ou não a preposição, tá? Vimos lá o verbo assistir, que foi o da nossa tirinha aqui, ó. O verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, pede o uso da preposição. Então, quem assiste filme, assiste ao filme, tá? E não assistiu o filme. Quem vai ao cinema, né, assistir o filme, tem que falar assistir ao filme do Pantera Negra. Assistir ao filme Extraordinário, etc e tal, tá? Quem assiste novela? Assistir a novela Craziado, ontem à noite. Seriado, né? Assistir ao seriado, né? Assistir ali. Deixa eu ver, peraí. Assistir. Isso. Assistir ao seriado
semana passada. Então, toda vez que a gente quiser usar o verbo assistir no sentido de ver, nós precisamos usar as preposições, tá? O assistir sem preposição, tá? É com o sentido de auxiliar, de prestar socorro, de prestar uma assistência. Então, assistir o paciente que estava internado. Quer dizer, né? Ajudei, atendi, né? O que o pessoal chama aí de medicina assistencialista, assistiu o filme, quer dizer que você ajudou alguma coisa no filme. Você prestou auxílio para o filme. Tá? Que quem assiste no sentido de ver, tem que se assistir ao filme. Tá? Quando for feminino, vai usar craseado. Assistir a novela. Tem gente com problema para entrar. Já aceitei essa galera aqui, mas eles estão entrando de novo. Entendeu, Sara? Olha, assistir ao filme. Assistir. Deixa eu interromper aqui. Vou compartilhar uma tela em branco para a gente poder ver aqui. Aqui, por exemplo, ó. Assistir ao filme, assistir ontem. Então, aqui, olha só. Esse aqui, no sentido de existir, tá? Ó, no sentido de assistir. De ver. No sentido de ver. Ok? A gente precisa usar. Quando a gente tem a palavra feminina após o verbo assistir, tá? A gente vai usar a crase. Ok? Porque aí é uma preposição acompanhada aí do artigo, tá? Deixa eu ver aqui quem tá falando. A mesma coisa, Sara. Se eu vou perguntar a outra pessoa, você assistiu ao filme ontem? Você assistiu a novela ontem? Né? Então, você tem que colocar a preposição. Quando eu digo isso, gente, digo no sentido formal, tá? No âmbito da formalidade. Tá? Se você quiser, a partir de agora, praticar esse conhecimento, né? Que você adquiriu aqui na aula, fica à vontade. Mas como eu falei com vocês na aula anterior, nós temos nas últimas aulas eu venho falando isso, né? Nós brasileiros não seguimos à risca aquilo que a gramática normativa exige, né? Nós falamos a linguagem, né, coloquial do dia a dia. A gente não segue todas as sequências, todas as normas gramaticais, mas a gente segue sequência gramatical. Quando, por exemplo, a gente usa sujeito, predicado, né? Sujeito, verbo e predicado, né? Complemento, sujeito, verbo e complemento. Né? A gente costuma fazer essas construções sintáticas. Até uma criancinha de 3 anos ou 2 anos que está aprendendo a falar, por exemplo, se você tem algum sobrinho ou irmão aí, pequenininho, primo, ela fala assim, ó, Helena quer água, né? Quando ela está construindo as frases. Helena quer água. Ela já coloca, ela já faz automaticamente essa construção que nós aprendemos, né? Que é o sujeito, o verbo e o complemento, tá? Helena, sujeito. Verbo, água, complemento, né? O objeto aí direto, tá? Então, aí eles fazem essa construção, né, disso. Mas essas formalidades que nós estamos aprendendo aí com o uso da preposição,
a gente não segue ela à risca, mas nós precisamos aprender, tá? Precisamos aprender, nos relacionar, saber o porquê, né? Já expliquei para vocês que a nossa língua portuguesa brasileira é influenciada pela a língua de Portugal, português de Portugal. Então, o uso dessas preposições tem muito a ver com isso, tá? Com os gramáticos que influenciaram a nossa língua, que escreveram aí a gramática normativa, eles se baseiam no português de Portugal. Então, assim, aos poucos as coisas vão se adaptando, tá? Vão se adaptando. Mas, enquanto isso, nós precisamos aprender aqui, né, que a regência do verbo assistir, tá? Então, assistir na questão. Conseguiram entender? Eu falei demais, ninguém entendeu nada. Todo mundo conseguiu entender? Assistir. Sim. Professora, eu não entendi muito bem essa parte do acraseado. Você pode explicar de novo? Posso. Olha só, crase dá uma aula, dá umas 3 ou 4 aulas aí de crase. Mas a crase é o seguinte, a crase é assim, deixa eu abrir aqui uma caixa de texto para você. A crase é o seguinte, a gente fala de preposição, né? Então, quando a palavra exige o uso da preposição, né? A, por, perante, né? Ante, em. Então, a gente vai usar a crase. Mentira, vai usar a crase não. A gente tem que usar a preposição. Quando existe uma palavra feminina que exige a preposição, nós precisamos Vera, colocar pode crase. repetir? Oi? Pode repetir, eu não escutei direito. Vamos lá. Tá me ouvindo bem agora? Tô. Tá. A crase é o seguinte. Quando a gente tem uma palavra que exige o uso da preposição, uma palavra feminina que exija o uso da preposição, nós precisamos colocar uma crase, porque a crase é uma contração de dois As. Olha só. Vou colocar aqui. Por exemplo, quando eu vou usar o verbo ir. O verbo ir. Fui. Quem vai, vai a, né? Ó, vou, tá? Fui a preposição. Beleza. Quem vai, vai a algum lugar. Fui aonde? A praia. Aí eu vou aqui, ó. Praia. Sendo que praia é um substantivo feminino, não é? Então, eu tenho embutido nele aqui o azinho do artigo feminino, tá? Que diz assim, ó, que sempre está acompanhando aqui. A praia, quem vai, vai a algum lugar. Então, olha aqui, eu fui a praia. Se eu fosse falar esses dois As aí, ia ficar assim, eu fui a praia. Aí, o que eles fizeram, né? O que eles fazem para usar a crase? Eles fazem a contração dessa maneira, olha. Fui à praia. É a junção desse a aqui, que é o artigo, que é a preposição, mais o artigo feminino. Então, assim, só para você entender o uso da crase, é o seguinte, a gente usa antes de palavras femininas, nunca no masculino. Tá? Tem uma exceção, depois eu posso explicar para vocês. Mas a crase feminina, tipo, qual outra palavra feminina? Que eu posso colocar aqui? A aula. Assistiu. Ó, veja. Não, assista a aula de crase. Ali, ó. Aqui nesse A aqui, Sara, eu tenho assista, quem assiste de ver, assiste a alguma coisa. Então, eu coloquei aqui o artigo, a preposição, mais o artigo que está coladinho com aula. Aula é uma palavra feminina. Então, eu junto e coloco a crase. Mas depois, Sara, eu posso dar uma aulinha dessa de crase para vocês, tá?
porque são alguns detalhes. Mas é basicamente isso. É mediante palavra feminina ou expressões femininas adverbiais também. Tá? Igual, às vezes. Oi. Você vai explicar a regência verbal? É porque essa parte eu não entendi muito bem. Estou explicando a regência verbal. Então, vamos lá, gente. Sobre aqui, o verbo assistir. Sobre o verbo assistir. Alguém está com o som aberto? Alguém está com o áudio aberto e está ouvindo a conversinha aí do responsável. Então, olha só. Papai ali, papai tá acordando. Então, sobre o verbo assistir, com o uso da preposição, é no sentido de ver, tá? Sem o uso da preposição, o verbo assistir é no sentido de prestar auxílio a alguém. Então, os médicos, olha, os médicos assistiram as vítimas do acidente. Aqui, olha, esse as aqui não é preposição, tá? Ele é um artigo feminino no plural. Então, os médicos assistiram as vítimas do acidente. O que significa aqui? Que os médicos ajudaram, atenderam, prestaram socorro às vítimas do acidente. Tá? Então, há essa diferença. Assistir no sentido de ver, tá? Tem que usar a preposição. Assistir no sentido de auxiliar, não usamos a preposição, ok? Então, vamos aqui ao livro. Ao livro aqui. Nós lemos isso aqui. Oi? Então, quer dizer que, praticamente, a preposição não, a crase só é usada realmente em palavras femininas, não em masculinas, em nenhuma. E a crase você vai usar quando o verbo exigir uma preposição. Também. Se o verbo exigir uma preposição e a palavra que vai acompanhar for feminina, aí sim, igual. Por exemplo, vá ao mercado. Olha só, uma dica. Você saber se vai usar crase, você substitui a palavra feminina por uma masculina. Então, por exemplo, vamos colocar aqui. Vá à sala. Tá? Deixa eu admitir. Eu falo assim, vá à sala. Fui à sala de aula. Fui à sala de aula. Será que eu uso crase ou não nesse A? Aí você substitui sala de aula, que é uma palavra feminina, por mercado, que é masculino. Aí você bota assim, fui a mercado. Você não fala assim, né? Fui ao mercado. Opa, se eu usei o ao, então eu sei que quando eu vou usar a palavra feminina, fui à sala de aula, esse a vai ser craseado. Só que o seguinte, não vai cair no nosso simulado. Mas eu posso dar uma aulinha, botar um videozinho de crase para vocês assistirem, tá bom? Porque são alguns detalhes. Aí, nessa aula aqui, a gente vai fugir um pouquinho do foco, tá? Combinado? Eu posso colocar essa aula de crase para ajudar vocês. Tá? Todo mundo quer uma aulinha de crase? A gente coloca lá, tá? Pode ser? Ou todo mundo aqui domina o uso da crase? Se dominarem, eu vou pedir uma aula para vocês. Vocês me deram uma aula do uso da crase. Beleza? Tá todo mundo me ouvindo? Falem comigo, desgrama. Sim, professora. Tá bom, vamos lá. Ó, então aqui, o verbo aspirar, tá? No sentido de cheirar, assim, ó. Cheirei o perfume das rosas, o verbo aspirar, né? Ele é transitivo direto. A gente não vai usar a preposição, tá? Aqui o exemplo que tá aqui, ao entrar na sala, aspiramos, ó. Ai, o perfume das rosas, né? Da limpeza realizada. Agora, o verbo aspirar no sentido de querer alguma coisa, de almejar alguma coisa, de desejar algo, a gente vai usar a preposição, tá? Antônio aspira a um emprego melhor. Quer dizer, ele almeja, ele deseja um emprego melhor. O verbo esquecer e lembrar, a gente viu que quando a gente vai usar ele pronominal, que é lembrar-se, esquecer-se,
ele vai exigir o uso da preposição. Fora isso, não. Tá? Lembrei, a professora esqueceu o crachá. Pedriana, lembraram a entrega do trabalho. Aí a gente fez assim, lembrei onde estava o álbum. Tá? Lembrei, por favor. Agora, lembrei-me de onde estava o álbum. Beleza? Então, quando a gente for usar esse verbo, esses dois verbos pronominais, quer dizer, com o uso dos pronomes oblíquos, esquecer-se, lembrar-se, lembrei-me, a gente tem que usar a preposição. O verbo namorar foi onde nós paramos, né? Oi? Pode falar. Não deu para entender nada. O seu áudio estava aqui no travando. O meu áudio está travando para todos ou só para a Sara? Só pra Sara. Eu acho que é só pra ela. Sara, eu também senti que o seu áudio está travando. Deve ser a sua internet. Sai e entra novamente, que eu te aceito aqui. Tá? Lembrando que a aula está sendo gravada e aí você vai poder ver de novo, tá? Mas aí sai e entra novamente no Zoom, para ver se melhora. Então, o verbo namorar, conforme eu havia dito na aula anterior, ele não é para ser usado com a preposição. Como, né? Deise namora com o Renato. Quer dizer que eu estou namorando alguém na companhia do Renato. Então, quando eu quero dizer que estou namorando alguém, né? Quero falar, quero colocar lá no Instagram, quero botar lá, né, uma frase bonita, você vai colocar ali que você namora o fulano, ou que você namora a fulana, tá? João namora Maria. Maria namora Marta. Opa, Marta não, Maria namora Marcos. Então, a gente tem que colocar ali, né, o nome, acompanhar, sem a preposição, tá ok? Tá? O com aqui indica na companhia de, né? Olha, cada dia torna-se mais comum e aceito o uso do verbo namorar regido, né? Regendo a preposição com. Isso acontece, talvez, por comparação ao uso dos verbos noivar e casar. Aí aqui é uma observação interessante que eles fazem, né? Paulo noivou com Luana. Mas aí, né? A gente usa o noivar e o casar com a preposição, tá? Mas o namorar não. Obedecer, gente, é um verbo transitivo indireto. Então, ele exige a preposição, tá? O mesmo vale para desobedecer. Naquela sala, todos obedeceram aos conselhos do diretor, tá? Olha o ao aqui, que são a preposição, tá? Quando usado no sentido... Aqui, ó. Preferir. Quando usado no sentido de dar preferência, é transitivo direto, né? Prefiro água sem gás. Quando usado no sentido de escolher, você vai usar a bitransitividade, tá? Como assim? Prefiro coxinha a pastel, por exemplo. Não é prefiro coxinha do que pastel. A gente não fala do que pastel. A gente vai falar prefiro pudim a brigadeiro. Entenderam? Espera só um pouquinho. Desculpa, não consegui fechar o áudio antes de espirrar. Perdão. Então, vamos lá. O verbo preferir, quando você vai preferir escolher entre uma coisa e outra, você vai dizer assim, ó, você vai escrever, né? Você vai saber agora que você, né, a forma da gramática normativa, ela diz assim, ó, prefiro pudim a brigadeiro. Eu prefiro os dois, tá? Mas eu estou usando o exemplo aqui, muito tristemente, tendo que escolher. Então, prefiro pudim a brigadeiro. Então, não é prefiro pudim do que brigadeiro. Nós falamos assim, né? Fala aí. Pode falar a verdade.
né? Pode falar a verdade, Kaique. Você fala assim, eu prefiro cinema do que Sky. A gente fala isso, né? Então, mas é só que a norma diz, Sim. eu prefiro cinema a Sky. Olha, quando você tem que falar de usar o verbo preferir no sentido de escolher, você vai usar ele com a bitransitividade. Quem prefere, prefere a alguma coisa a algo, tá? E quando a gente só vai falar de preferência, olha só, prefiro água, só isso. Prefiro comer, tá? O que você prefere? Coxinha, pastel, cachorro-quente, hambúrguer? Eu digo, prefiro os 4. Quem aí tá comigo? Tá? Então, vamos lá. Verbo perdoar. Quem perdoa, perdoa alguém, tá? Então, quando a gente for perdoar alguém, ó, não usa a preposição, ele é transitivo direto. Agora, quando o verbo for, deixa eu ler aqui, quando o seu complemento for pessoa, ele será transitivo indireto. Então, o mesmo acontece com pagar e agradecer. Olha que interessante aqui, gente. Perdoar. Perdoou as nossas faltas. A professora perdoou nossas faltas. Beleza. Agora, quando eu for usar o complemento com o nome de pessoa, tá? Eu vou usar o quê? A preposição, tá? O pai perdoou o filho. Tá? A mãe perdoou. Professora, pode repetir de novo essa questão? De novo aqui, então, Sara, para você, ó. Perdoar, tá? Segundo a gramática normativa, tá? Quando eu vou usar o verbo perdoar com o complemento dele para o verbo, né? Com o uso do complemento com o nome de pessoas, tá? Eu vou usar a preposição, pede preposição. Por exemplo, o pai perdoou ao filho. O pai perdoou ao filho, né? O vizinho perdoou as crianças que faziam bagunça. Aí o acraseado, né? Perdoou as crianças. Tá? Agora, quando eu vou usar, igual o exemplo aqui, ó, a professora perdoou nossas faltas. Nossas faltas não é nome de gente, tá? Então, eu não vou usar a preposição, tá? São algumas regrinhas que a gente vai prestar atenção. Nós vamos fazer alguns exercícios, né? E vocês vão ver que aí fica fácil, tá? Esses casos aqui são os especiais que nós estamos mostrando aqui para vocês, porque os outros casos, eles são mais práticos, né? A gente usa mais tranquilamente, é mais automático. Oi. Então, quando a gente se refere, tipo assim, quando a gente não está se referindo a alguma coisa, tipo pessoa, tipo, que nem você falou, faltas, vai ser sempre verbo transitivo direto. E quando a Isso, gente se refere a alguma coisa, a pessoa vai ser verbo transitivo indireto. isso mesmo, exatamente, Sara. Quando você vai falar assim, olha, perdoou nossas dívidas, tá? Perdoou nossas dívidas. Não precisa colocar preposição, né? Perdoou as nossas dívidas. Não precisa. Tá? Ele perdoou nossas dívidas. A professora perdoou nosso atraso, tá? Não precisa do uso da preposição. Agora, como bem você falou, tá? Vai ser transitivo indireto, quer dizer, precisaremos do uso da preposição quando nosso complemento verbal for nome de pessoa, para o verbo perdoar, tá? O pai perdoou ao filho, a esposa perdoou ao marido, tá? A mãe perdoou a filha, craseado, tá bom? Verbo visar, gente. Quem sabe aí o significado do verbo visar? Vocês sabem? O significado do verbo visar? Fala aí, Clara, para mim. Lê aí para mim, Clara.
Quando usado no sentido de olhar, mirar ou pôr vista em documentos, é transitivo direto. Quando usado no sentido de pretender, conseguir, ter em vista, é transitivo indireto. Lê com áudio, prof. Lê com áudio. Valeu. É que minha filha tá aqui, acordou, aí tá aqui falando, mamãe, mamãe, eu desliguei o áudio. Vai lá, senta lá quietinha, vai. Pega seu popô. Vai lá, dá um oi para os meus alunos aqui. Fala bom dia aqui com os meus alunos. Fala bom dia. Oi, bom dia. Isso, joga um beijo para eles, assim, ó. Isso, pronto. Agora vai para lá. Viu, gente? Só para vocês, tá? 7h38 da manhã. Quem estava acordado aí para assistir essa belezura, acordou, pronto. Quem não viu, perdeu. Então, vamos lá. Como bem vocês viram aí, né? Vocês viram que o verbo visar, conforme a Clara leu, no sentido de olhar, mirar, né? Por dizer por visto, vocês não vão usar a preposição, vai ser transitivo direto, tá? Igual, o atleta visava o alvo, ó, estava mirando no alvo, tá? Os jogadores visaram a bola no campo, quer dizer ali, ó, eles estavam vendo, né? Mirando a bola, ok? E quando ele é transitivo indireto, no sentido de pretender, de conseguir, de ter em vista, né? Olha, a empresa visava a lucros substanciais. Eu vou usar aí, né? A preposição a. Aqui, ó, não está craseado, porque lucros é o quê? Masculino. A gente não fala as lucros, a gente fala os lucros. Então, não precisa de crase, tá? Os alunos visavam ao passeio do fim do ano, quer dizer, já pretendiam o passeio, né? Estavam pretendendo o passeio, ir ao passeio, tá? Então, tá aí os verbos aí, olha, que nós temos aí de maior complexidade em relação à regência verbal. Esses são aqui um dos principais, tá ok? Agora, para a gente poder encerrar nossa aulinha aqui, temos 10 minutos, vou fazer aqui a correção da número 6. Olha aqui, ó, lê para mim aí, Rebeca do 8º A, lê para mim aí, por favor, a tirinha aí. Eu? Lê aí, Rebeca, por favor. Professora, eu tenho qual agora? Oi? Tenho que ler qual? Essas 6 aqui, Rebeca. Não, mas tipo, todos os personagens? Pode ler todos os personagens. Você sabe o que é de errado com sua mãe? Não, no entanto, ela foi ao médico hoje. Eu adoraria. Sei. Não. O quê? Você não acha que ela está esperando o bebê? Acha? Um bebê? Porque ela quer gerar outra criança. Ela já tem a mim. Sim, ela deve ter aprendido a lição. Vamos lá, gente. No primeiro quadro, obrigada, hein, Rebeca. No primeiro quadrinho, Haroldo parece já saber o motivo pela qual a mãe de Calvin foi ao médico, tá? Olha aqui, ó. Quem vai a algum lugar, foi ao médico. O menino, ao responder, parece o quê? Quais as opções aqui, gente? Marque para mim aí. Letra A. Muito bem, né? Ele, quando responde... Não, qual foi a pergunta aqui? Sabe o motivo pelo qual ela foi ao médico? Não, nem tanto ela foi ao médico. Deixa eu só ler a pergunta direitinho aqui para saber se é a letra A mesmo. Se quando ele responde realmente despreocupado. Vocês acham que ele está despreocupado ao responder? Sim. Garoto? O garoto. Gente, respondeu um Tá aí. grito cheio de ponto atrás. Isso. Está despreocupado, tá? No segundo quadrinho, é a letra A aqui, tá?
6A. No segundo quadrinho, Haroldo revela um desejo. Que recurso evidencia isso? Dê outras formas equivalentes a esse sentido. Uma pergunta. Haroldo é o tigre, né? Olha, o desejo. O uso aqui, a resposta aqui, gente, é o uso do adoraria, tá? Que é o pretérito imperfeito, perdão, futuro do pretérito, tá? Futuro do pretérito. Adoraria, seguido de si, que é uma condição, né? Então, aqui, ó, adoraria do futuro do pretérito. Então, quando a gente fala assim, eu gostaria, eu desejaria, eu adoraria, significa o quê? Que você quer alguma coisa, né? O uso aí do futuro do pretérito, ele deixa claro isso. Como que ficaria, gente? Outras opções aí. Eu gostaria se, eu acharia bom se, né? Eu vibraria se, e etc e tal. Número 8. O tigre Haroldo adoraria se acontecesse algo. Complete a expressão subtendida pelas reticências. O que é? O que dá a entender aí? Eu adoraria se a mãe de Calvin tivesse um bebê, né? Não é isso que ele queria falar? Então, é isso aí, ó. Se a mãe de Calvin estivesse grávida, e etc e tal. Lembrando que vocês vão fazer essa atividade, colocar na página lá no Eclésia de terça-feira, tá? 9 aí, ó, na página 100 e... Isso, tá ótima, Clara. Página 164 aí. Não, página 163. No quadrinho, Calvin tem uma reação inusitada. A linguagem verbal e não verbal do menino demonstra um grito de... Quando ele fala aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Um bebê! Surpresa! Muito bem, surpresa. Letra E, parabéns. Número 10. No último quadrinho, a afirmação de Haroldo, sim, ela deve ter aprendido a lição, representa que a mãe de Calvin... Qual é aí a opção? Respondam-me. Eu acho que a letra A. Eu acho que é a letra A. Todo mundo vai de Letra letra A? Letra A, com certeza. Muito bem, exatamente, letra A. Porque se ela, né, como ele, a Calvin já tinha dito, ela já tem a mim, para quê, né? Aí o Haroldo fala, né? Sim, ela já aprendeu a lição, né? Então, foi o que eu fiz ao contrário. Eu tive um, aí eu não aprendi a lição, tive outro. Mas agora eu aprendi. Número 11. Tá, 10, letra A. Somada à expressão corporal de Calvin, a frase ela já tem a mim poderia ser traduzida por ela já tem a mim. Eu sou suficiente. Hã? Fala aí, por favor. Letra B, letra Isso, B. exatamente, letra B. Eu sou o suficiente para ela. Muito bem, muito bem. Parabéns. 11, letra B. Número 12. Qual é a transitividade do verbo em destaque na frase? Ela foi ao médico hoje. Qual a transitividade? Direto ou indireto? Isso aí é facinha, gente. Vamos lá. Direto sem o uso da preposição. Indireto com o uso da preposição. A Aide respondeu corretamente. Botou aqui para mim no bate-papo. Clara também. Isso, Clara. Isso aí. A é preposição. Então, gente, olha. É verbo transitivo indireto. Tá? Ó, foi. Quem vai a algum lugar. Foi ao médico. Olha o uso da preposição aqui, olha. A mais ó, tá? Então, coloca aí, verbo transitivo indireto. Pode colocar aí, tá bom? Professor Anjo, na questão 12. Dá 12, isso. E para fechar aí, vamos para o 13.
Tá? Professora, Oi, indireto. entendi. Fala de novo. Direto ou indireto na questão 12? Direto, indireto, porque tem a preposição indireto, tá? O verbo ir, tá? O verbo ir, né? Ela foi ao médico. Quem vai a algum lugar. Então, a gente tem o uso obrigatório da preposição aí. Então, o verbo é transitivo indireto. Agora, o 13. O verbo ir completa a sua regência com que preposição? Fala para mim aí, todo mundo. Sara já botou, Clara botou aqui. Quem mais? Vamos lá. Qual a regência aqui? Qual é a dessas preposições aqui completam a regência do verbo ir? Quem vai para. Muito bem, isso aí. Letra B, quem vai a algum lugar, tá? Quem vai a algum lugar. Por exemplo, meu marido foi à padaria. Oi? Professora, sabe a questão 7? Então, que outros exemplos existem? Olha, Além de outros adoraria, exemplos. gostaria. Gostaria, acharia, vibraria. Aí vai da sua cabeça que vai encaixar com o contexto lá da história, tá? A gente teria até que pesquisar, de repente, um dicionário. Mas, a princípio, um dos mais usados aqui seria gostaria, gostaria, acharia, vibraria, tá? Vamos lá. Então, aqui, gente, letra B. Quem vai a algum lugar, tá? Observe o fragmento retirado do segundo quadrinho. Ela foi ao médico hoje. Então, tá aqui, olha. Verbo transitivo indireto. E aí, acompanhado da preposição, nós temos o objeto indireto. Tá, gente? Então, olha só, vocês vão fazer essa página, colocar na aula de segunda-feira, na aula de terça-feira, a 162 e a 163. E eu vou pedir para vocês colocarem da 164 a 164. E deixa eu colocar a 164 e a 165 na aula de hoje, ok? Então, para casa, hoje ficou aí 164, 165 para vocês fazerem e colocarem lá na aula de hoje, tá bom? Vou encerrar aqui, porque eu preciso liberar. Falamos pra caramba, gostei da participação aí de vocês. Sara aí ficou... Gostei, Sara. Qualquer dúvida, é só perguntar mesmo, tá bom? Ó, beijos, corações explodindo de emoção para vocês, tá? Tchau, professora. Tchau, prof. Olhem o Iclés, hein? Olha só, professora. Tchau.